8h36, depois de um conflito envolvendo a indicação do Edmar Moreira Camata para a Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal, vocês se lembram? Ele foi anunciado, horas depois começaram a surgir publicações dele em redes sociais. Ele apoiou lá em 2018 a prisão do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava Jato, que recebeu dele os maiores elogios, né? Dizendo que era uma forma de limpar o país, etc. e tal. Tinha foto dele em homenagem a Deltan Dallagnol, agora deputado federal, chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato. Esse é o ex-futuro chefe da Polícia Rodoviária Federal, que assim que viu divulgados os seus posts antigos, tratou de apagar as redes sociais e começar outras, né? Ele começou no Twitter, por exemplo, agradecendo a confiança do presidente eleito Lula e do governador Renato Casagrande, que o apresentou para o ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar esse cargo. Cargo que já tem um substituto, não é? Eu não sei se a gente tem aí a reportagem do nosso portal para mostrar o substituto do ex-secretário estadual lá no Espírito Santo, porque é interessante a gente mostrar essa imagem até para ela dar subsídio para os debatedores que estão chegando para o painel CNN que a gente vai tratar deste assunto. Se a gente não tiver agora, daqui a pouquinho a gente mostra. Tem? Então vamos mostrar a imagem do substituto do ex-futuro diretor da Polícia Federal. Indicado por Dino, a PRF enaltece Lula, critica Bolsonaro e faz menção a Fidel Castro em suas redes. Ele é policial rodoviário federal, tem 56 anos. Antônio Fernando Oliveira, que também teve as suas redes sociais fustigadas, como acontece basicamente com todo mundo hoje em dia. Bom, a gente vai tratar deste assunto com um dos personagens, involuntariamente, um dos personagens dessa troca na Polícia Rodoviária Federal. Preciso que vocês deixem os nomes dos nossos convidados aqui para eu conseguir enxergar. O Deltan Dallagnol, deputado federal eleito Deltan Dallagnol, pelo Paraná, estará com a gente, assim como o deputado federal por São Paulo, Ivan Valente, e o deputado Danilo Forte vão participar agora deste painel que a CNN proporciona a quem está nos acompanhando para a gente discutir um pouquinho desse assunto. E eu quero começar a nossa discussão aqui, peço licença e já agradeço a presença do deputado Danilo, do deputado Ivan Valente, com o deputado Deltan Dallagnol, que involuntariamente foi uma das razões para essa troca súbita do chefe da Polícia Rodoviária Federal. O senhor acha justo que um governo comandado por alguém que foi preso pela Operação Lava Jato não queira contar em uma posição de confiança com alguém que apoiou a Operação Lava Jato e a prisão do hoje, ou a partir do dia 1º, chefe do governo, deputado? Bom dia ao senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da CNN. Bom dia, Danilo, Ivan. Quando a gente fala sobre esse caso, a gente precisa entender um pouquinho quem que é esse Rafael Camata. E eu fui pesquisar um pouco sobre ele na imprensa mesmo. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com ele, eu não recordava de ter encontrado ele em algum momento. A gente acaba encontrando muitas pessoas ao longo da jornada, tirando foto com muita gente. E eu vi que ele manifestou apoio à Operação Lava Jato, a medidas mais consistentes de combate à corrupção, mas mais do que isso, eu vi que ele foi secretário de Controle e Transparência do governo do Espírito Santo. E como tal, ele colocou o Espírito Santo na posição número 1, com nota 10 em termos de transparência, mudando completamente a realidade no tocante à transparência, o que é um fator muito importante para o combate à corrupção no Estado, o que é algo que merece ser reconhecido e elogiado. Me parece alguém técnico, alguém correto, e foi anunciado pelo governo como o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal. E esse cargo, ele é um cargo de livre direção e nomeação por parte do governo, é um cargo de confiança. Contudo,
essa mudança feita pelo próprio governo antes da pessoa assumir a posição mostra que aquele discurso do governo Lula, aquele discurso do governo Dilma, de que não interferiria nas instituições, de que não interferiria na polícia, de que jamais buscou interferir, que são instituições técnicas, lideradas tecnicamente, é um discurso que é vazio, na verdade, é um discurso que é lançado por terra pelas ações. As ações desmentem as palavras. O que eles fizeram foi, em razão de um posicionamento que não é político, do Edmar Camata, mais uma vez, alguém que eu não conheço, mas me parece alguém técnico, bastante competente, em razão de um posicionamento técnico dele, de apoio a uma operação de combate à corrupção, de apoio à repressão dos crimes, eles lançaram por terra o nome de alguém que chefiaria uma instituição de modo provavelmente muito competente, muito correto, mais uma vez, esvaziando o discurso de não interferência que eles mesmos ostentavam. Os atos desmentindo as palavras. Quero perguntar então ao deputado Danilo Fortes, como é que o senhor avalia a troca do comandante da Polícia Rodoviária Federal por essa razão, por ele ter apoiado a prisão do chefe do governo, o presidente eleito. Um governo pode ter, num cargo de confiança, alguém que apoiou a prisão anulada pelo Supremo Tribunal Federal do chefe do governo, deputado? Eu acho que o questionamento aí é o excesso de politização das instituições de Estado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse clima exacerbado que a política brasileira tomou, né? Uma polarização muito forte, uma radicalização muito forte. Isso, inclusive, trouxe diversos transtornos para o processo eleitoral. A democracia ela precisa ser preservada. Acho que pode ter acontecido algum equívoco do ponto de vista das indicações. Eu conheço o ex-governador Flávio Dino e sei que ele é uma pessoa da política, né, buscando talvez uma pacificação até e vendo um currículo que, conforme o Daltan colocou, é um currículo tecnicamente perfeito, mas que na política é assim. Quando um partido assume um projeto de poder e é escolhido pelo povo, é natural, e o deputado Ivan sabe muito bem disso, que ele traga para dentro do governo aquelas pessoas que têm compromisso ideológico e também compromisso político com aquele partido que foi eleito para governar. Você não vai ver no governo do Tarcísio em São Paulo ninguém do PT, como você não vê no governo do Ceará ninguém do União Brasil, do meu partido, porque nós somos oposição ao governo do PT no Ceará. Então, eu acho que essa questão da politização das instituições é que precisa ser melhor discutida, porque realmente o ideal é que os técnicos ficassem com a parte técnica. A partir do momento que os técnicos começam a ter participação política, a desejar e expressar a sua vontade política, ele perde um pouco todo o aparato técnico que ele teve por uma decisão que está aí colocada e questionada pela própria sociedade. Então não pode levar para dentro das instituições a torcida política partidária que ele defendeu até bem pouco tempo atrás. Isso não vai ser concebível em lugar nenhum, em democracia nenhuma do mundo. Deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, alguém que defendeu a prisão do presidente Lula lá em 2018 e a Operação Lava Jato, pode ocupar um cargo de confiança no governo a partir de janeiro? Não, veja, aqui nós temos duas questões. A primeira é que quem monta um governo vai montar o governo com pessoas com alinhamento político ideológico e pessoas que têm confiança. Essa pessoa, a escolha dela foi um cochilo, entende? Que foi revertido. É óbvio que não. Uma pessoa que tem um alinhamento ideológico, político, para uma operação, aí sim, a segunda questão é o que foi a Operação Lava Jato. E aí eu quero dizer como testemunho ocular da história. Eu fui da CPI da Petrobras, eu sou do PSOL, eu saí do PT em 2005, entende? Eu estive em Curitiba várias vezes, eu sei o que é a Operação Lava Jato, eu li todos os diálogos da Vaza Jato, eu acompanhei todas as medidas do Sérgio Moro e do senhor Dallagnol, inclusive das 10 medidas. Então, hoje, o senhor Dallagnol é um político eleito, mas ele sempre foi político, assim como o senhor Sérgio Moro, que foi parar no governo delinquente do senhor Jair Bolsonaro.
né? Ou seja, ele operou nesse período todo, desde 2014, ele operou politicamente e as provas são contundentes. Não só a parcialidade, mas a violação de todos os princípios constitucionais do processo legal. Confesso que, num primeiro momento, achei que a operação tinha, sim, um caráter positivo, mas foi só participar diretamente, eu participei, inclusive com o senhor Onyx Lorenzoni, né, que é o homem que comandou as 10 medidas contra a corrupção alinhado com o Dallagnol, lá no Congresso Nacional, entende? E depois foi ministro junto com o Moro. Ele mesmo é reincidente, corrupto, entende? Réu confesso de Caixa 2, dentro do governo. Então, essas pessoas é que comandavam lá na CPI essa lógica investigativa que criminalizou, sim, entende? Várias pessoas mereciam, porque estavam envolvidas em corrupção, mas a operação política que foi feita para levar o Lula à prisão foi jogo combinado para tirá-lo do páreo. Inclusive o vazamento criminoso de um diálogo entre a ex-presidente Dilma e o Luiz Inácio Lula da Silva, hoje eleito presidente da República do Brasil. Então, é o balanço da Lava Jato que está aí atrás. Não é o caso pessoal dessa indicação ou de quem foi simpático, porque toda a grande mídia, particularmente a Rede Globo, não foi só simpática, ela foi militante do golpe de 2016 e militante para retirar o Lula da disputa, e nós tivemos como resultado a eleição de um delinquente que retrocedeu civilizatoriamente o Brasil durante 4 anos e causou esse desastre humanitário com a presença de Bolsonaro, que hoje, felizmente, cai fora do país. Deputado Deltan, o senhor foi citado algumas vezes aí pelo seu colega, se o senhor quiser responder, à vontade. Quero sim, Rafael, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que o que a gente vê hoje no governo, com esse afastamento do Camata, é o que o deputado Ivan Valente está fazendo, tentando reescrever a história. Eu estou amplamente preparado para debater esse assunto, se for a intenção, porque a questão é como que alguém explica o apartamento do lado do apartamento que Lula usava, em São Bernardo do Campo, ter sido comprado com dinheiro que veio do Odebrecht, ele quebrar a parede e começar a usar. Não tem explicação. É o dinheiro que veio do Odebrecht, é dinheiro que veio do Petrolão. Isso estava objeto de acusação que não chegou a ser julgada porque o processo foi antes derrubado por filigrana processual pelo Supremo Tribunal Federal. Como você explica o dinheiro da reforma de kitchens feito por uma grande empreiteira no sítio em que ele usava? Como você explica uma grande cozinha e reformas no apartamento destinado a ele, segundo as condenações em 3 instâncias? Está claro que a Operação Lava Jato foi uma operação técnica de combate à corrupção e agora o PT busca reescrever a história e não quer, claro, alguém no seu governo que tenha uma perspectiva técnica, uma perspectiva correta da realidade. O que eu me comprometo a fazer diante dessa história é seguir lutando contra os retrocessos históricos do PT, contra os retrocessos históricos de avanço, não do combate à corrupção, mas da corrupção no governo do PT, que dizia que combatia a corrupção por meio das instituições, agora a gente vê tirando alguém técnico, comprometido efetivamente com o combate à corrupção do governo, simplesmente porque tem uma posição favorável ao combate à corrupção, ainda que não tenha vínculo com nós, ainda que não tenha posição ideológica, partidária, para um lado ou para o outro. E, para encerrar, não é só isso que me preocupa a nomeação para a equipe de transição de 67 investigados e processados ao longo do tempo, delatados, estão na equipe de transição, a viagem de Lula num jatinho de um acusado na Lava Jato e o discurso de vitória do lado de um deputado cujo assessor foi acusado, e ele foi acusado junto, por ter $100 mil na cueca e que foi livrado pela prescrição. A gente vê um ambiente de retrocesso voltando. E eu vou me opor para que isso não volte a acontecer, novos mensalões, petrolões, o que a gente pode fazer mediante o avanço de regras de combate à corrupção no Congresso Nacional. Deputado Danilo. Eu acho que a busca pela transparência é que tem que nos pautar, né? Eu acho que tanto é desconfortante para o senhor Camata participar do governo do PT, como é desconfortante para o PT ter no seu governo alguém que lhe é hostil. Isso é uma decisão que o povo tomou de dar ao Lula o mandato para presidir a República. Eu não estou aqui, eu acho que tanto a Lava Jato como a não Lava Jato, quando dá transparência, onde tem dinheiro público, é benéfico para o país.
quanto mais transparência, melhor. Agora, eu acho que na questão das pessoas, dos governantes, é que tem que ter cuidado para poder ter uma habilidade capaz de montar um time que jogue de igual. Não adianta você montar um time e vai ter um jogador para fazer gol contra. Então, eu acho que isso é que precisa ficar muito claro. O presidente foi eleito e ele tem a liberdade de montar o governo dele. E as instituições públicas, inclusive a Câmara dos Deputados e o Senado, que é poder fiscalizatório, né, tanto de formatar o orçamento como de fiscalizar a sua execução, também tem a obrigação de fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que o que a gente precisa discutir em maior profundidade, não só a questão da partidarização dos governos, que é natural das suas formações, mas também a transparência que precisa ter para que não ocorra novamente o que já ocorreu no passado. Eu acho que essa preocupação com a fiscalização do dinheiro público, ela tem, e a imprensa joga um papel muito importante com relação a essa questão. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa discutir também essa questão, que aí é um debate que a gente já começou na Câmara, e eu acho que então o João já participou dele também, sobre o uso das instituições como trampolim político. Isso aí a gente precisa discutir com maior clareza. A quarentena, né, entre o afastamento do ente político, que está dentro de uma tarefa executiva, para participar de um processo eleitoral, isso tem que ser uma discussão que precisa ser feita no Brasil, para não haver o show que muitas vezes é desmembrado, desenvolvido a partir de uma situação confortante para um denunciante e com relação a um denunciado. Então, eu acho que, por exemplo, nós precisamos acabar com a fake news, né? Nós precisamos acabar com o estereotipo que muitas vezes é criado em cima de um fato para a promoção pessoal de alguns representantes de algumas instituições dentro das instituições de Estado, dentro da estrutura do Estado. E eu acho que a reforma administrativa também tem que se preocupar com essa questão, para a gente, inclusive, ter uma democracia mais equitativa, mais igualitária nas condições de disputa, porque não pode se aproveitar de um momento com relação a essa situação. E, por outro lado, também, eu acho que cada um faz o governo que quer. Eu acho que o Flávio Dino, diante das informações que foi recebida através de uma indicação de um correligionário, possa ter se revisto essa posição diante dos fatos que estão aí colocados. Não é crime nenhum com relação a isso. Eu quero do meu lado quem vai me ajudar a governar. Isso é natural da política. Agora, o que não pode é você usar as instituições de forma a macular a reputação dos entes, dos representantes do povo, em função do benefício próprio eleitoral. Isso também está errado. O senhor acha que isso aconteceu na Lava Jato, deputado? Eu acho que houve excesso. Eu acho que houveram excessos, sim. Né? Exposições, pré-julgamento, e quem investiga não pode julgar. O princípio é muito claro. Quem investiga não pode ser o julgador. Então, isso também, eu acho que isso é uma coisa que o direito tem que ter muita clareza com relação a isso, até para evitar punições equivocadas futuras. Sim. Né? Eu sou um defensor da transparência, sou um defensor, eu inclusive defendo que na democracia, quanto mais transparência, melhor. Agora, eu acho que também a minha preocupação é muitas vezes no afã, na vontade, as pessoas pré-julgarem os outros e cometerem atrocidades, né, combater injustiça, condenando quem de fato não teve o tamanho da responsabilidade que outros tiveram. Eu não tenho dúvida que houveram desvios no Brasil. Eu acho que a Petrobras foi delapidada no seu patrimônio, né? Eu não tenho dúvida com relação a isso, mas também tem que dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Então, eu acho que também houveram excessos, que isso precisa também ser condenado. O senhor acha que houve, deputado Ivan Valente? Bom, isso que o Danilo acabou de falar é só lembrar do show do PowerPoint do nosso agora colega deputado Deltan Dallagnol, que é um escárnio, uma vergonha para quem entende de direito, entende? Aquilo foi um espetáculo degradante em todos os sentidos.
né? Você fazer um PowerPoint em que Lula é considerado o maior corrupto de todos os tempos e o culpado de todas as questões de corrupção no Brasil. Na verdade, o Dallagnol agiu como agente político, assim como o Sérgio Moro. Se você pegar os diálogos da Vaza Jato, inclusive tinha um zap que era os amigos do Januário Paludo, né? Onde se conversava como é que se ia sabotar a presença do Lula no processo eleitoral. Inclusive, uma entrevista com a jornalista Mônica Bergamo, conversas que são passadas e que eles nunca desmentiram, porque elas existiram de verdade. Eu sei porque, como eu participei da Operação Lava Jato, eu fui um dos deputados mais atuantes da comissão, inclusive de combate à corrupção, e tenho uma longa história de nunca ter recebido um tostão de nenhum empresário, entende? Teve só voto de opinião na minha história. Eu pude ter a liberdade de ver, entende? Como tinha cinismo naquelas operações. Então, na verdade, o conluio que foi feito, inclusive, eu quero que o Dallagnol responda aqui em público se não foi ilegal e imoral, entende? Ter aberto o sigilo depois para impedir Lula de assumir a Casa Civil. Isso hoje, o Gilmar Mendes, na verdade, permitiu isso e depois se arrependeu. Eu posso dizer mais. Eles tentaram investigar, inclusive, ministros do STJ e até do STF, e colocavam piadinhas do tipo assim, em Fux I Trust, ou seja, eu só confio no Fux. Então, isso tudo já está explicitado. Agora, como a grande mídia tinha interesse na chegada do golpe de Estado de 2017 com o senhor Michel Temer, entende? E depois eles colaboraram para a chegada do Jair Bolsonaro, o homem das rachadinhas, dos 51 imóveis, da corrupção dele e dos seus filhos, e etc. E calar a boca, e o Moro foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Essa história toda vai ser contada para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, o nosso colega deputado Deltan não pode vir com pedaladas e pedalinhos para julgar um processo que impediu uma vitória eleitoral já em 2018, né? Porque o povo agora deu a resposta a tudo isso. E não é porque acabaram com a Operação Lava Jato. Finalizo dizendo o seguinte: eles chegaram a montar um verdadeiro partido político, porque nunca o posto da Lava Jato em Curitiba, onde começou tudo, por que foi puxado para Curitiba? Todas as ações da Petrobras, que depois o STF derrubou, entende? Para fazer política mesmo, para entrar o sítio de Atibaia, para entrar... Tudo isso tinha uma articulação enorme, inclusive com a grande mídia e com o que aconteceu em 2016 no Brasil, que hoje tem muita gente arrependida, depois de tudo que o Bolsonaro fez e do golpe de Estado que ele prega abertamente. Eu espero que o deputado Dallagnol não esteja entre aqueles que estão nas portas dos quartéis pedindo não reconhecimento eleitoral e que a culpa é do STF, né, Danilo? Então, a culpa é do STF, que não teve voto impresso e etc. Então, eu poderia citar aqui os vários processos que foram feitos e abertos, não para defender o Lula, porque eu saí do PT em 2005, entende? Eu critiquei, mas eu quero justiça, eu quero que as coisas andem de acordo com o devido processo legal, para se não se alimentar ideias fascistas no nosso país, oportunistas. O senhor Sérgio Moro é um grande oportunista. Ele saiu para ser candidato, entende? Depois ele brigou com o Bolsonaro e depois ele foi orientar o Bolsonaro nos debates finais dessa campanha eleitoral para se eleger lá pelo Paraná, porque ele não pôde concorrer por São Paulo. Então, agora que os senhores vão entrar no mundo político e vão verificar,
exatamente como é a vida real, é que eu acho que a vida vai ficar mais clara. E finalizo, Colombo, com a seguinte questão. Eu analisei as 10 medidas contra a corrupção. Nós temos no Congresso um Congresso muito conservador, muita corrupção nos partidos que têm financiamento de campanha empresarial, que roubaram muito, é verdade. Mas você colocar entre medidas contra a corrupção o fim do habeas corpus, entende? Ou seja, aqui, quem lutou 21 anos contra a ditadura, aceitar que vai ter o fim do habeas corpus? Segunda questão, é a pegadinha de funcionário público entre as 10 medidas, ou seja, é você instigar o funcionário a se corromper para poder acusá-lo, ou então usar provas obtidas ilegalmente. Isso não poderia passar, entende? Isso até ajudou os setores que não queriam investigar. É isso que nós vimos. O fiasco da Lava Jato, agora reconhecido até pelo senhor Paulo Pereira, quando o Moro foi para o governo Bolsonaro, ficou explícito qual era o objetivo político dele, e agora essa blindagem, quer dizer, o senhor Dallagnol também está blindado politicamente, foram privilegiados como deputado e etc. Eu também concordo com o Danilo, devia ter uma quarentena sim, para não ter show pirotécnico em que a mídia, a luta contra a corrupção, se transforma numa virtude, não numa obrigação. Para mim, ela é uma obrigação, o combate à corrupção, não é a virtude. E mais, o doutor Deltan poderia explicar por que ele queria fazer um fundo com 2,5 bilhões de reais, que era uma negociação com a polícia e com a justiça americana, um fundo da Lava Jato, que foi barrado no Supremo Tribunal Federal. É uma autonomização, entende? Absurda. Do judiciário. Sim. Tudo isso aí tem que vir à tona, entende? Para a gente conversar sério sobre essa questão. Deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Dallagnol, tem muita coisa aí para o senhor responder. Acho que o que fica claro aqui no nosso debate, né, é que a gente tem um fato, né, que é a troca do chefe da PRF, porque depois da escolha anunciada foram encontradas manifestações dele em apoio à Operação Lava Jato, mas o problema não é o apoio à operação, o problema é a operação em si e todos os questionamentos que são feitos aos métodos utilizados pela Operação Lava Jato, né? Rafael, a gente precisa separar duas questões relevantes aí. Uma questão é a nomeação e a desnomeação do Camata, e outra questão é a defesa da Lava Jato, que foi incessantemente acusada de modo injusto, de modo absurdo aqui pelo deputado Ivan Valente. Em relação à primeira questão do deputado Camata, que não foi respondida pelo Ivan Valente, a questão não é a nomeação, a questão é a retirada da nomeação. A gente está falando de alguém que tem 18 anos de experiência na Polícia Rodoviária Federal, e a gente está falando, em segundo lugar, de alguém que tem experiência em gestão pública e consagrou o Espírito Santo como Estado transparente. A questão é, por que raios que você precisa que alguém, um chefe da Polícia Rodoviária Federal, tenha alinhamento ideológico com o governo? O que se quer? Que ele faça a coisa errada? Qual é o tipo de política pública feita pela Polícia Rodoviária Federal que precisa de alinhamento ideológico com o governo? Nenhum! Polícia Rodoviária Federal faz combate ao crime, é uma atividade técnica, você precisa de alguém técnico. Não existe razão que não seja a tentativa ou a busca futura de interferência nas instituições no tocante à atuação técnica de combate à criminalidade que motive uma mudança na escolha da chefia da Polícia Rodoviária Federal. Ponto, é isso. Isso responde à primeira questão. Agora eu vou para a segunda questão, em que o deputado Ivan Valente derramou uma série de acusações absolutamente infundadas, distorcidas, citando inclusive fatos irreais, colocando aqui. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: é muito fácil você criticar quem faz, difícil é você fazer. O que ele chamou de fiasco da Lava Jato, a gente está falando da maior operação de combate à corrupção do mundo, que acusou só em Curitiba mais de 500 pessoas, condenou mais de 170 pessoas a cumprirem mais de 2.500 anos de prisão e que recuperou mais de 25 bilhões de reais dos cofres públicos, algo inédito no Brasil e no mundo. A gente está falando da maior operação que revelou as entranhas da corrupção no Brasil. E o trabalho que, com todo o respeito, o deputado Ivan Valente fez
na CPI da Petrobras foi um trabalho para criminalizar lá atrás já agentes públicos que combatiam a corrupção e defender o sistema corrupto. Com todo respeito, não é o tipo de trabalho que eu fiz, que eu faço e que eu vou fazer. Agora eu passo a responder ponto a ponto. Quando se fala de excessos, e agora com respeito ao deputado Danilo Forte, deputado, eu vejo muitas pessoas que caem nesse discurso de excessos de boa fé, equivocadas e que repete o discurso de excesso. Agora, a questão é, qual o excesso? Se a gente vai ficar aqui no excesso apontado pelo deputado Ivan Valente, um PowerPoint, olha, com todo o respeito, se é tudo isso que tem para acusar a Lava Jato não tem nem que se defender. Vou indo agora, de todo modo, indo para o PowerPoint, indo para as outras questões que o deputado Ivan Valente trouxe. O PowerPoint foi uma apresentação didática para a sociedade de um mega esquema de corrupção, do mesmo modo como se fez a apresentação didática dos esquemas de corrupção que foram objetos de acusação nas outras fases da Lava Jato. Agora, o problema é que quando você chega no Lula, aí não pode. As pessoas tratam, e muitas pessoas do ambiente político, infelizmente, tratam o Lula como se ele estivesse acima da lei. Porque quando você vai fazer uma apresentação que diz respeito a ele, aí não pode. O que se fez foi uma apresentação didática dos crimes e do vínculo dele com os crimes, que foi, aliás, confirmada no judiciário com uma condenação não só por um juiz em primeira instância, mas confirmada por 3 desembargadores em segunda instância e por 4 ministros do STJ, vários deles indicados pelo próprio Lula e pela Dilma, no STJ, na terceira instância do judiciário. Não foi a atuação de um procurador, de um juiz, foi várias pessoas independentes, mais de 15 a 20 procuradores de primeira instância, vários procuradores de segunda, procuradores de terceira instância, confirmando que os fatos aconteceram, que Lula era culpado, o que foi, mais uma vez, depois invalidado pelo Supremo com base numa nulidade, numa formalidade, como anulou as grandes operações de combate à corrupção no país. Mas o deputado Ivan Valente fala de um suposto conluio. Que conluio é esse quando o ex-juiz Sérgio Moro absolveu mais de 20% dos acusados, quando o Ministério Público recorreu de 44 de 45 sentenças, quando mais de 95% das decisões foram confirmadas nas 3 instâncias independentes do judiciário? E aí ele comenta falando, não, veja só, aquele grampo do Lula e da Dilma não deveria ter sido liberado. Mais uma vez, deputado Ivan Valente, com todo respeito, querendo colocar Lula e Dilma acima da lei. O que a Lava Jato fez nesse caso é o que ela fez em todos os outros casos. Sempre que se cumpria a busca e apreensão, sempre que se cumpria as medidas de investigação, como as interceptações telefônicas, o sigilo é levantado, a não ser que a pretensão do deputado Ivan Valente seja varrer a sujeira para debaixo do tapete e manter sob sigilo fatos de investigação, mesmo depois de não ser mais interesse para a investigação, você manter o sigilo dos autos. Não é o caso. Você encerrou as investigações, você encerrou os processos, você levanta o sigilo. Foi o que foi feito em todos os casos, não só no caso do Lula. Se você quer mudar, você tem que mudar a regra para todo mundo. E aí eu não compactuo com uma regra que preconize que você tem que manter sob sigilo crimes graves, crimes de corrupção, fatos graves que têm que ser trazidos à luz, têm que ser investigados, têm que ser processados. E é engraçado que o deputado Ivan Valente mencionou que lá naquelas supostas mensagens do Telegram que a Polícia Federal atestou que não tem como indicar autenticidade, que elas não se confirmam como verdadeiras, ele disse que lá tinha, inclusive, indicativos de que a Lava Jato estava investigando o Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, mentira demonstrada. Basta eu dizer que o Superior Tribunal de Justiça instaurou uma investigação para apurar essa suposta investigação indevida de ministros do Superior Tribunal de Justiça. E essa investigação foi conduzida, e é muito fácil de ser conduzida, porque bastava mandar um ofício para a Receita Federal e verificar se era verdade que nós teríamos obtido informações fiscais dos ministros. Sim. E confirmou que aquilo nunca se deu e derrubou aquela investigação e arquivou aquela investigação. Danilo, eu sei que você está querendo andar, mas o deputado Ivan Valente abordou vários outros pontos, estou sendo muito objetivo, respondendo cada um. Eu queria exercer meu direito de resposta em relação a essas acusações infundadas. Eu posso prosseguir? A gente está caminhando para o fim do jornal, esse é o problema, viu, deputado Dallagnol? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar um minutinho para que cada um de vocês possa fazer considerações finais e aí o senhor aproveita esse período para poder responder às acusações feitas pelo deputado Ivan Valente, porque o tempo usado por vocês foi mais ou menos equivalente, então a gente mede o espaço exatamente dessa forma, entendeu? Com certeza não foi, Rafael. Ele abordou uma série de questões, ele abordou criminalização da política, ele abordou as 10 medidas contra a corrupção, ele falou ainda de blindagem, de Petrolão. Estou sendo bem objetivo. E veja que não se trata de considerações
finais. Se trata de um direito de resposta em relação a acusações absolutamente levianas feitas em relação ao Lava Jato, que, de novo, estou respondendo de modo muito objetivo e pontual. Se me permitir, em 1 minuto eu respondo e depois vocês abrem para... Vamos lá, deputado, vamos lá. Eu queria o mesmo tempo para responder as questões que ele está falando que eu não concordo. Tá bom. E vou responder. Eu quero tempo para responder isso tudo. Porque o seu Dallagnol praticou vários crimes, inclusive como procurador, como homem da justiça. Entende? Eu vou seguir, Rafael. Eu vou seguir. Ele insistiu num deputado deles, que foi a Valente, ilegalidade de deputado Ivan Valente, eu respeitei e ouvi silenciosamente quando o senhor falava absurdos. Eu queria lhe pedir respeito em relação ao meu tempo de fala. É criminoso isso. Isso é uma questão até de democracia, deputado Ivan Valente. Acho que a gente tem um solo comum nisso. Eu respeitei o seu tempo de fala. Eu ouvi pacientemente o senhor falar absurdos sobre a Operação Lava Jato. Eu gostaria que o meu tempo fosse respeitado, Rafael. Nobres deputados, se os senhores falarem ao mesmo tempo, o pessoal em casa vai pirar. Agora é tempo igual, não é mais a mídia, o microfone aberto para o Dallagnol, porque ele está acostumado a falar para a mídia. Cara, Rafael, eu quero pedir... Não, mas aqui deixa eu explicar uma coisinha, viu? Deixa eu só explicar uma coisinha. Só um minutinho, deputado Dallagnol. Só um minutinho. Não vem falar em democracia porque você defende ditadura. Só um minutinho. Eu defendi a democracia. Nobres parlamentares, você pela ordem. Defendeu Bolsonaro. Pela ordem. Só para responder ao que disse o deputado Ivan Valente, comigo aqui pelo menos, não tem essa história de grande mídia, que fala, grande mídia não sei o quê. A CNN, inclusive, se notabilizou por abrir espaço para que todo mundo possa falar, como a gente está fazendo aqui agora, né? Nós temos um deputado do PSOL, temos um deputado do União Brasil e temos o deputado Deltan Dallagnol, que... acima de tudo, acho que está aqui na condição de ex-procurador da Operação Lava Jato, mas, claro, também de deputado eleito. Então, essa história de grande mídia aqui, a gente tem que resolver com a grande mídia, viu, deputado Ivan Valente, com todo o respeito. Ele se acostumou a dar coletivas, tudo bem, eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que... nós não estamos numa coletiva, nós estamos num debate igualitário. A gente está calculando o tempo aqui, deputado, então está tudo sob controle, tenha certeza disso. Aqui não há intenção de privilegiar tempo para ninguém. Então, eu vou pedir ao deputado Deltan Dallagnol que seja conciso, senão o senhor vai me arrumar um problema maior aqui para resolver depois, deputado. Com certeza, eu não tenho problema nenhum de debater com pessoas que não sejam acusadas por corrupção. Eu tenho uma dificuldade quando a pessoa é acusada por corrupção, eu sempre vou debater. Agora, o deputado Ivan Valente, com todo respeito, absolutamente equivocado nas suas afirmações, ele fala que a Lava Jato criminalizou a política. Quem criminalizou a política não foi a Lava Jato, foi quem praticou corrupção, que a Lava Jato foi revelar, investigar, apurar e punir pessoas que praticaram corrupção dentro da política. E ele fala, quando vier para a vida real, você vai ver o que vai ficar tudo mais claro. Olha, a vida real que eu vi, que eu investiguei, que eu comprovei, foram crimes absurdos de corrupção que fraudaram a democracia, porque retiraram bilhões do Estado para derramar em campanhas eleitorais, desequilibrando o campo do jogo democrático. Avançando para a questão das 10 medidas. As 10 medidas eram medidas que corrigiam o sistema. Ele fala, as 10 medidas, elas acabavam com o habeas corpus. É uma afirmação falsa. Talvez o deputado tenha feito essa afirmação por não se lembrar, por um equívoco. As 10 medidas, elas jamais acabavam com o habeas corpus. Elas restringiam o habeas corpus do mesmo modo que ele funciona em todo mundo para proteger a liberdade de locomoção, evitando que ele discutisse provas, que é uma matéria que você tem que discutir em recursos. Segundo ponto, segundo ele, as 10 medidas defenderiam o uso de provas ilegais. Não, as 10 medidas defendiam o princípio da ponderação de provas, que é aplicado no berço dos direitos humanos dos Estados Unidos, em relação a provas ilícitas que permitem o aproveitamento quando não existe a violação de direitos fundamentais dos réus. Ou seja, não se aproveita quando tem tortura, não se aproveita quando tem busca e apreensão ilegal, mas se aproveita quando não existe uma violação de direitos fundamentais e existe uma proporcionalidade nesse aproveitamento. Ele falou ainda de pegadinha em relação a funcionários públicos, porque existia um teste de integridade que é algo aplicado em todo mundo. Eu vou passar por isso, porque isso é um ponto não muito relevante e que é uma medida que ele criticou, mas que é adotada em todo mundo. Ou seja, as 10 medidas eram um pacote consistente de combate à corrupção e que mudaria, evitaria muito do que a gente vê hoje na política. Ele ainda fala que eu busquei me blindar na Lava Jato. Que blindagem é essa? Buscando agora uma posição para deputado em que eu largo uma carreira muito melhor, com independência, com salário melhor, com uma liberdade maior de tempo, e para ser julgado por quem? Por Lewandowski, por Gilmar Mendes? Você acha que eu quero isso, deputado Ivan? O que eu ganho com isso? Eu ganho zero. Os colegas estão lá na Lava Jato fazendo o seu trabalho e avançando. E para encerrar,
ele mencionou o fundo criado, que era um fundo criado de acordo com normas internacionais que foram examinados por 7 órgãos públicos: Corregedoria do Ministério Público Federal, Corregedoria do CNMP, Corregedoria do CNJ, Câmara de Combate à Corrupção e Grupo de Trabalho da Câmara de Combate à Corrupção, que falaram que é um instrumento adequado, de acordo com os parâmetros internacionais, para se combater a corrupção e para lidar com a recuperação dos recursos desviados. Isso para fazer um breve resumo e encerrar respondendo que a Lava Jato, ela combateu quem pratica a corrupção. Se a pessoa quer defender a corrupção, eu não posso fazer nada em relação a isso, mas eu vou seguir defendendo o combate à corrupção dentro da lei, dentro da ordem jurídica, dentro do rule of law e com respeito a todos os direitos fundamentais. Bom, o deputado Ivan Valente falou bastante, o deputado Deltan Dallagnol falou bastante, são 9h16 da manhã, nós temos de passar a bola aqui 9h20, então eu vou contar com a ajuda de vocês, tenho certeza, para serem concisos nesse encerramento, deputado Ivan Valente. O senhor não precisa ficar bravo comigo, o senhor falou bastante. Não, mas aí antes, ele falou 10 minutos. E ele está respondendo às acusações que o senhor fez. Eu quero ter o meu direito também. Eu usei meu tempo. Então vamos lá, deputado Ivan Valente, antes, é melhor do que a gente ficar falando aqui, é o senhor falar. Eu quero respeitar o Danilo também, quero respeitar meu colega Danilo. Vai lá, Olha, eu só queria dizer o seguinte, o senhor Deltan Dallagnol, ele se tornou um político junto com o senhor Sérgio Moro. Ele não é um lavajatista, ele é um bolsonarista. E ele sabe disso, entende? Ele usou a sua prerrogativa para montar um grupo de ação, inclusive que se comunicava, para violar e violou diversas vezes e vai ser processado por isso ainda, entende? Porque todos os princípios, né, de legalidade, de moralidade, do artigo 37 da Constituição, vocês romperam. Vocês corromperam a Justiça, vocês corromperam a Polícia Federal, vocês grampearam ilegalmente e o senhor reafirmar que foi certo soltar o grampo, não tinha crime nenhum em o Lula ser nomeado chefe da Casa Civil, tanto que o senhor Gilmar Mendes fez autocrítica depois, entende? Mas para vocês sim, vocês só confiavam no Fux, vocês abriram o jogo, entendeu? E vocês fizeram uma articulação política. Basta ler o senhor Orlando Marcelo, o senhor Januário, Laura Tesser, ler todos os testes para dizer, vamos evitar que Lula seja solto, que se prove, que ele possa concorrer à presidência da República. Essa é a verdade. Vocês chamaram tudo para Curitiba. Isso tudo é uma imoralidade, uma ilegalidade. Deputado Ivan. Os fins justificam os meios. Isso é criminoso. O senhor Sérgio Moro é um juiz ladrão. E vocês colaboraram para isso, para desmoralizar a justiça e o próprio combate à corrupção. Deputado Ivan Valente. O combate à corrupção eu faço desde a ditadura militar. Eu fui da CPI da Petrobras. Deputado Ivan, preciso da colaboração do senhor. Achei que ia se resolver alguma coisa, mas não. Vocês foram todos para o bolsonarismo. E o senhor não falou nada ainda sobre Bolsonaro e sobre Moro e para o governo, né? Deputado Ivan. Vocês não falaram nada sobre isso. E isso vai ser palco ainda de um grande debate dentro do Congresso Nacional. Certo, Danilo? Deputado Ivan, eu queria passar só a palavra para o deputado Danilo Forte, que ficou prejudicado aqui, porque a gente precisa encerrar, deputado. Primeiro é o seguinte, dizia o doutor Ulisses que ninguém faz política olhando para trás, nem dirigindo pelo retrovisor. Essa polarização, ela não é boa em nada para o Brasil de hoje. O Brasil de hoje quer resposta para o seu problema econômico, para o seu problema de desemprego, para 20, 30 milhões de pessoas que estão passando necessidade, para um projeto de desenvolvimento da energia limpa, verde, para a diminuição da desigualdade regional do Nordeste brasileiro, que tem uma oportunidade na energia renovável que nunca teve na sua história, e é isso que a gente precisa construir. O Congresso Nacional tem que se focar primeiro nas mudanças que o país precisa. E esse debate acalorado entre dois grandes parlamentares, deputado Deltan Dallagnol, deputado Ivan Valente, que tem uma história no parlamento, se resume na necessidade da reforma do judiciário. O Brasil precisa de uma reforma administrativa e de uma reforma do judiciário. O judiciário não pode ser poder moderador para estar regulando os outros poderes. Tem que acabar com essa história de botar uma lei no Congresso Nacional e, do outro dia, o judiciário ir lá e fazê-la. Você vê o transtorno que foi agora essa decisão do ministro Lewandowski,
com relação à questão do orçamento. Que onde estava a falta de transparência, e o Datan vai ajudar muito nisso, são nas transferências PIX, que é a transferência do fundo a fundo do Tesouro Nacional para o Tesouro, o cofre de uma prefeitura ou do governo do Estado. E isso continuou do mesmo jeito, que era onde estava o pecado da questão do título orçamento secreto. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer o debate. Vamos sair do campo das agressões pessoais, não adianta nada. Ivan Valente é valente, eu conheço ele. Datan está chegando aí com um gás danado, a vontade grande de se firmar como político e vai ser um grande político. Agora a gente precisa discutir as coisas na essência. Sim. E a essência está mostrando claramente que a gente precisa de respeito com o cidadão e a cidadã brasileira. O Estado Democrático Brasileiro precisa se fundamentar hoje e passar por uma reforma administrativa do Poder Judiciário. Quero agradecer muito aos deputados Deltan Dallagnol, Danilo Forte e Ivan Valente.